Olá, querido irmão, uma boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração essa noite e todos os dias da sua vida. Que bom que nós estamos aqui, mas você deve estar se perguntando, pastor, por que o senhor está gravando a mensagem, está transmitindo a mensagem, o sermão dessa noite da sua casa? Bom, a gente estava com esse processo aqui de pandemia e tudo mais, e por um tempo as igrejas ficaram fechadas, impossibilitando até mesmo a abertura. Agora as coisas estão normalizando, mas nós ainda estamos passando por um período aqui de testes, então é interessante a gente manter aí pelo menos umas 2 semanas ainda os cultos acontecendo através da transmissão, só que aos sábados nós estamos abrindo as 2 igrejas aqui de Contendas do Sincorá, que é a Igreja Central e a Igreja do São Jorge, né, da cidade de São Jorge, aqui do município pertencente à Barra da Estiva, né? Então eu decidi hoje apresentar a mensagem do Senhor através aqui da minha casa mesmo. Eu estou fazendo, a gente ainda não atingiu os 1000 inscritos no nosso canal, né? É até importante que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas o nosso canal, para que a gente consiga chegar aos 1000 inscritos, tá? Para que a gente possa fazer as mensagens com mais facilidade através do celular. Caso contrário, nós temos a necessidade de algo um pouco mais profissional, como uma câmera ou um notebook que tem uma resolução melhor na imagem, tá? Então compartilhe o link do canal do YouTube do nosso distrito, para que as pessoas a gente tenha mais facilidade para gravar as mensagens, tá bom? E transmitir os cultos. Mas, queridos, nós vamos estudar sobre um tema interessante aqui essa noite. Eu gostaria de pedir que você feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor Deus, a Tua palavra será aberta nesse momento e que cada casa, cada lugar se torne, Senhor, um lar, com atmosfera celestial, um lugar onde a Tua presença se faça. E assim, Senhor Deus, cada casa se torne uma igreja onde o Seu nome é exaltado, onde o Senhor é adorado e louvado. Esteja conosco agora e nos fale através da sua palavra, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, queridos, o tema da mensagem aqui dessa noite é a paz que vem de Cristo, está no coração de quem descansa em Deus. E o verso base, o verso que vai nos apresentar a ideia aqui de todo o estudo dessa noite, se encontra em Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 4, tá? Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, a partir do verso 4, nós vamos estudar esse texto. Mas antes eu gostaria de te perguntar, você sabe o que são doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas, a própria etimologia da palavra, aí, a própria formação da palavra nos apresenta o que significam essas doenças, né? Doenças psicossomáticas são aquelas que surgem na nossa psique, na nossa mente, e desencadeiam por todo o nosso corpo, como, por exemplo, a depressão, né? Entre as muitas doenças psicossomáticas, os complexos, as síndromes, né? Os problemas alimentares, entre várias doenças psicossomáticas, nós temos aquela que parece que está se tornando o mal do século, a ansiedade. A ansiedade é classificada como uma doença psicossomática. E por ser uma doença, há necessidade de tratamento. Agora, querido, você sabia que a Bíblia nos apresenta a forma como nós podemos tratar? Como também nos apresenta o motivo pelo qual a grande parte da população é ansiosa. Esse desejo, essa loucura do querer ter, nunca está satisfeito, sempre quer uma casa melhor, sempre quer um carro melhor, sempre quer uma faculdade, sempre quer algo mais e nunca está satisfeito com o que consegue, com o que recebe. Claro, nós somos feitos para sermos cabeça e não cauda. Deus quer que a gente alcance, Deus quer que a gente consiga coisas melhores, Deus quer que a gente tenha coisas melhores. Mas o problema é que o desespero para alcançar, para atingir essas coisas é tão grande que a gente começa a sacrificar tudo aquilo que é mais importante na nossa vida, né? Ou, como diria o nosso presidente aqui no campo, a gente começa a sacrificar aquilo que é essencial. O que é importante, por exemplo, ter uma casa melhor é importante. Só que mais importante, ou seja, o que é essencial para a vida de um cristão é, por exemplo, ter um lar, ter uma família bem estruturada, ter uma casa que louva a Deus, ou seja,
Ter a casa física é importante, mas ter um lar bem formado, bem montado, isso é essencial. Então há uma diferença muito grande, só que as pessoas estão numa busca desenfreada tão grande pelo querer ter. Se tem uma bicicleta, quer uma bicicleta melhor, se quer um carro melhor, nunca tem a moto dos sonhos, nunca tem a casa dos sonhos, nunca tem as coisas dos sonhos, sempre está buscando, e nessa busca desenfreada começa a sacrificar o que é essencial, como por exemplo a família, a intimidade com Deus, o relacionamento com as pessoas. Tudo começa a ficar banalizado, tudo começa a ficar sendo deixado de lado. E isso tem trazido para muitas pessoas ansiedade. E essa ansiedade tem tirado a paz, a tranquilidade, tem tirado principalmente o desejo de ser grato, de louvar a Deus. A ansiedade é sim o mal do século. E a Bíblia nos apresenta ferramentas para nós vencermos a ansiedade. E a primeira delas está sendo aqui apresentada no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, que nos diz assim, acompanhem comigo a leitura: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Talvez a sua versão diga, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E olha que interessante, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. E aí continua. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Olha só. Com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você viu? Você entendeu? A ansiedade, olha só o que Deus nos diz. A primeira coisa que o Senhor nos apresenta é: não andeis ansiosos. Por que não andeis ansiosos? Porque nós devemos nos alegrar. A alegria é um dos santos privilégios dos cristãos. Quem crer em Cristo, quem confia que Cristo está no controle da sua vida, é uma pessoa alegre, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades dessa vida, a pandemia, o ter ficado desempregado, o ter passado por problemas na área familiar, ainda assim a pessoa consegue se alegrar. Por quê? Porque ela crê em Cristo e ela crê na promessa que foi apresentada de que perto está o Senhor. Se perto está o Senhor, eu posso me alegrar, pois Ele está próximo de mim em todas as circunstâncias da vida. Pois a promessa dele é de que Ele estaria conosco para sempre. A promessa dele não é de que nós teríamos uma vida de facilidades, né? Afinal de contas, no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Se Cristo venceu o mundo, o poder de Cristo está sobre todo aquele que verdadeiramente nele crê. Então eu também posso vencer o mundo, eu também posso vencer as dificuldades, eu também posso passar pelas provações. Claro que em meio às lutas, as dores nos acompanham. Mas, querido, a alegria é um dos santos privilégios dos cristãos. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. E aí, o apóstolo Paulo continua nos apresentando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa ansiedade talvez é para pessoas que ainda não entenderam, essas pessoas talvez ainda não entenderam de que o Deus do macro, das coisas grandes, o Deus que pendurou os grandes luzeiros dos céus, o Deus que fez os rios, que fez os mares, o Deus que criou tudo com o poder da sua própria palavra. A Bíblia diz que o poder de Deus, o dínamos, essa dinamite, esse poder, essa explosão de Deus está disponível a todo aquele cristão que verdadeiramente nele crê. Então, querido, eu posso sim, em meio às adversidades da vida, me alegrar na certeza da presença de Deus. Talvez o verso que eu vou ler aqui para você agora ainda não faz sentido na sua vida, mas a partir do momento que você vivenciar esse verso, você vai encontrar a paz que o Senhor nos promete. Olha só, abra a Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e o verso 7, tá? Vamos lá. Primeira carta, a primeira epístola aqui de Pedro, o capítulo 5, e nós vamos ler aqui o verso 6 e o verso 7. Olha que promessa maravilhosa. Verso 6 e verso 7. Humilhai-vos, portanto,
por debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, por debaixo da poderosa mão de Deus. Talvez você ainda não entendeu, querido, que você depende de Deus. Que você não tem as coisas que você tem por conta das suas habilidades, por conta do seu braço forte, por conta do seu trabalho, por conta da sua disposição. Você não tem o que você tem porque você é bom, porque nós não somos bons, porque nós não merecemos nada, mas tudo que nós temos é proveniente do Senhor. Os céus derramam bênçãos sem medida sobre nós, e quando nós recebemos essas bênçãos, nós entendemos que nós dependemos de Deus. Aí vem a dependência completa, a humilhação por debaixo da poderosa mão de Deus, porque quando eu me humilho por debaixo da mão de Deus, Ele em tempo oportuno me exaltará. Então, em meio às dificuldades, eu não preciso procurar nos sábios dessa vida. Eu não preciso ir atrás simplesmente dos pastores, dos psicólogos, dos conselheiros. Mas a primeira pessoa que eu tenho que buscar é o Senhor, para entender o que Ele espera de mim, para entender o que Ele quer me ensinar com algumas situações que acontecem na minha vida. E nessa humilhação, nessa dependência, eu sou exaltado pelo poder de Deus. Amém por isso? Essa é a promessa do Senhor. Agora, querido, algumas pessoas não entendem. Quando a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, será que teria alguma coisa que é impossível para Deus? O poder do Senhor, esse poder que está disponível a todo aquele que verdadeiramente nele crê, será que esse poder não é suficientemente grande para resolver qualquer situação? Então por que às vezes a gente ora e pede assim, Senhor, toma em tuas mãos porque eu não posso mais? E aí eu continuo mexendo os pauzinhos, eu continuo querendo ensinar a Deus como resolver as coisas. Senhor, resolva, mas resolva dessa forma. Senhor, faça, mas eu gostaria que o Senhor fizesse desse jeito. Às vezes a gente quer ensinar a Deus a resolver os problemas. Nós pedimos, Senhor, resolva, mas nós não confiamos verdadeiramente, não acreditamos a Deus, a nossa fé, e não permitimos que Ele atue poderosamente. Porque nós ainda não entendemos a palavra dependência. Então, querido, coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma, não tem nada impossível para Deus. Se você quer ver, abra a Bíblia em Mateus capítulo 6. Você conhece esse texto? É um texto muito conhecido por todos nós. Mateus capítulo 6, ou pela grande maioria aí dos cristãos. Mateus 6 e o verso 25 ao verso 27, que nos diz assim, olha só. Mateus 6, verso 25 e 27. Por isso vos digo, essas palavras são palavras que saíram dos lábios de Jesus. Isso não saiu da boca dos discípulos, isso não saiu da boca de nenhuma outra pessoa, mas saiu da boca do próprio Filho de Deus, do próprio Deus, do Deus encarnado. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aí continua. Talvez você esteja escutando aí meu filho gritando, né? Faz parte, viu, gente? Agora olha só o que o verso 27 nos diz. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com os seus sofrimentos antecipados, com as suas dores, qual de vós poderá acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quem poderá? Ou seja, o que as preocupações, o que o não conseguir dormir, o que não conseguir comer, o que eu não conseguir trabalhar, me relacionar, porque a ansiedade tira de você o sono, tira de você a paz, tira de você a condição de se relacionar com as pessoas. E o que isso de alguma forma vai produzir de forma benéfica ao problema que eu estou passando? Aí Jesus diz isso. O que essa preocupação, como que isso vai acrescentar uma hora no curso da sua vida? E aí continua.
o verso 28 aqui, olha só, o verso 28 aí vem narrando: nem os lírios do campo em toda a sua beleza, ou nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como os lírios do campo, que amanhã será lançado no fogo. Então não precisa se preocupar com essas coisas. Agora, uma coisa você tem que se preocupar. O verso 30, olha só. Aliás, o verso 33. Mas buscai, pois, primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro ele apresenta uma lista de outras coisas. Quais são as outras coisas? O vestuário, a comida, as preocupações, são as outras coisas. E o que seria então todas estas coisas? Todas essas coisas, querido, é tudo aquilo que de fato nós necessitamos. Sabe do que eu e você, sabe do que nós precisamos? Da presença de Jesus. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas, que estas coisas são essas? São as promessas de Deus. É a certeza da presença do Senhor. É a certeza de que em meio a essa luta, esse caos que nós estamos vivendo, nós temos uma mão poderosa a nos conduzir, a nos guiar, e tudo será divinamente acrescentado em nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é esse nada? Esse nada é a presença de Jesus. Porque o verso, no original hebraico, na forma como foi escrita, a ideia do texto é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que não vai me faltar algo melhor, uma casa melhor, um carro melhor, ou quem sabe até mesmo o pão de cada dia. Não é essa a promessa. A promessa sabe qual é? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, porque a graça dele me basta. Eu não estou querendo te desmotivar, querido, dizer que você não precisa correr atrás dos seus sonhos, correr atrás das suas coisas. Eu estou querendo dizer, e eu também não estou querendo dizer que há problema, que existe pecado em querer ser um homem rico, em querer ser um homem com coisas, querer ter bens materiais. Não é isso, também não é pecado isso. Você sabe onde está o erro? Deixar o que deve ser essencial. E o que tem que estar em primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho um professor que ele falava assim: dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Família perdida, tudo perdido. Até que ponto você vai sacrificar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial na sua vida? Até que ponto você vai trocar as coisas que são de fato significativas para você, para a sua vida espiritual, para a sua família, em prol daquelas coisas que são efêmeras, que são passageiras, que um dia a terra vai destruir? Até que ponto vale a pena? Então, querido, a ansiedade dessa vida, ela tem cura. E a cura está justamente em entender que eu posso lançar sobre o Senhor cada uma dessas minhas ansiedades. Só que, querido, existe uma coisa. A Bíblia, lembra lá do primeiro verso que nós lemos, lá em Filipenses 4? No verso 6, na segunda parte do verso, lá diz assim: mas sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições através da súplica. Você acha que Deus não conhece a sua necessidade? Deus conhece a sua necessidade. Ele sabe do que você exatamente precisa. Deus sabe se na sua casa tem o que comer. Deus sabe se o seu sofá é aceitável para receber uma visita. Deus sabe se a sua TV está funcionando ou não. Deus sabe se o aluguel está para pagar. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Porque o nosso Deus não é um Deus teórico, não é um Deus que sabe as coisas de forma teórica, mas é um Deus prático. É um Deus que vivenciou, que esteve aqui nessa terra, que foi enganado por aqueles que ele mais amava, foi traído por aqueles que ele mais amava, que nem a sua mãe compreendeu a sua missão, que mesmo em meio a todas as pessoas, rodeado e esmagado pelas multidões, ainda se sentia só, porque era incompreendido, porque as pessoas não entendiam a sua missão, porque até mesmo o Pai o abandonou por conta dos nossos pecados. Então Jesus Cristo não é um Deus teórico, Jesus é um Deus prático, que conhece as coisas de forma experimental, experimentado no trabalho e sabe o que é padecer. Então Jesus te conhece, sabe das suas necessidades, sabe de cada uma das suas fragilidades. Então por que ele diz assim?
mas apresentai-vos diante de mim as vossas petições com súplicas, através da oração. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda que você depende dele. Deus não quer que você entenda que é o seu braço forte que traz o sucesso na sua vida. Que não é a sua eloquência, não são as suas palavras, não são as suas habilidades que trazem os benefícios na sua vida, mas é o braço do Senhor. É o se humilhar por debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte, o Senhor nos levante. Então é por isso que eu preciso apresentar diante dele as súplicas. E então eu vou fazer o que Mateus capítulo 11 me diz a partir aqui do verso 28. Olha só, verso 28. Vinde a mim, é um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Por que não ide aos sábios desse mundo? Porque a eloquência e a sabedoria desse mundo é loucura diante do poder de Deus. Então, querido, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansados de quê? Dos fardos dessa vida. Cansado das dificuldades dessa vida. Cansado dos problemas, do pecado que te acomete, que te aprisiona, que te carrega. Do sentimento de culpa, das falhas que você cometeu. Ide até Cristo, lançai sobre ele esses fardos, porque ele pode carregar esses fardos, porque ele tem costas largas para carregar esses fardos. Afinal de contas, foi de braços abertos que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, para carregar o meu e o seu fardo, para carregar o meu e o seu pecado. Então ide até Cristo Jesus, porque ele entende de cargas, ele sabe carregar essas cargas. Aí ele continua, eu vos aliviarei da sobrecarga. Sabe o que eram as sobrecargas que eles estavam dizendo aqui? Eram as duras cargas da religião que os fariseus colocavam sobre os filhos de Deus naquela época. E aí Jesus disse, a religião pura é leve quando é vivenciada comigo sendo o centro da vida do cristão. A religião é para ser uma bênção, querido. A religião não é para ser um fardo. Então, quando eu aceito que Cristo Jesus é o Senhor da minha vida e que conduz a minha vida, eu começo a ser obediente a Ele em tudo aquilo que Ele me pede. E a minha obediência me traz tranquilidade, sabe por quê? Me traz alívio. Sabe por quê? Porque eu lanço sobre Ele esses fardos. E esse alívio, a palavra alívio, assim, eu vos aliviarei, essa palavra alívio é a mesma palavra utilizada para o descanso sabático. Ou seja, é uma interrupção temporária, é um alívio temporário, sabe por quê? Porque o cristão nessa vida, querido, olha para mim, o cristão nessa vida sempre irá carregar fardos. Só que você sabe qual é a questão? A questão é que os fardos dessa vida é pesado. Mas o jugo que Jesus nos oferece é suave e leve. O jugo serve para quê, querido? O jugo serve para ajudar o animal a carregar, né? Jugo é aquele instrumento que alguns chamam de cangaia, outros chamam de outros nomes em várias regiões do país. Mas o jugo é um instrumento que é colocado sobre o animal, para que então o animal tenha facilidade de carregar os fardos, facilidade de carregar o peso. Caso contrário, machucaria o animal, ele não teria condições de carregar nem a metade. E aí Jesus diz assim, tomai o meu jugo. Tomai as ferramentas que eu estou oferecendo para você carregar os fardos. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E se você fizer isso, sabe o que você vai encontrar? Sabe o que você vai encontrar? Descanso para a sua alma. Porque Jesus quer te trazer descanso, querido. Então pare de sofrer. Pare de se afundar em uma escuridão, em trevas, apresentadas através da ansiedade das doenças psicossomáticas. Algumas precisam de tratamento, sim, de tratamento médico, de tratamento medicamentoso, claro.
São doenças. Só que outras podem ser simplesmente resolvidas colocando sobre o Senhor cada um desses fardos. E mesmo aquelas que precisam de medicamento, ainda assim precisam passar pelo tratamento do jugo de Jesus. É isso que Cristo espera de você. Sabe por quê, querido? Eu gostaria de ler mais uma vez o verso que nós lemos lá no começo, Filipenses 4 e o verso 7, porque essa é a promessa de Cristo Jesus. Se você entender, se você colocar sobre Ele os seus fardos, se você colocar sobre Ele tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te carrega, o sentimento de culpa, a ansiedade, o sofrimento, é isso aqui que Jesus promete te dar. Verso 7 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus. Você quer viver essa paz? Você quer viver em paz? Porque paz é o que todo mundo procura. Quem quer viver em guerra? Quem quer viver com lutas? Quem quer viver com ansiedade, com traumas, com complexos, com síndromes? Quem quer viver assim? Ninguém. Todos querem viver em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, estará nos vossos corações, estará nas vossas mentes, e tudo isso será feito por Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque quando penseis que estáis fracos, então é que sois fortes. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E a graça é tudo o que nós precisamos. É o que nós mais precisamos. Na verdade, é a única coisa que nós precisamos. É da graça excelsa de Jesus. Portanto, querido, a ansiedade tem cura. Esses problemas têm cura. Nós só precisamos buscar na fonte certa. Nada disso abre mão do uso da medicina. Sabe por quê? Porque a inteligência dada por Deus aos homens serve para cuidar de nós. Mas nada é eficaz se nós não buscamos na fonte que é Cristo Jesus. Então o meu convite para você essa noite é: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas, e estas coisas, serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, querido. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração. E que essa noite você possa se sentir aliviado dos fardos, por ter lançado os seus pesares, os seus traumas, a sua ansiedade sobre os ombros daquele que carregou tudo por nós. Que Cristo te abençoe. Que a graça de Deus, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja no seu coração. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, estivemos estudando a sua palavra nesses minutos, Senhor, e encontramos o poder que há nas Escrituras. Querido Pai, por favor, nos ajude a nos aliviar das cargas e dos fardos dessa vida e nos faça entender, Senhor Deus, que é estando sobre ou por debaixo da poderosa mão do Senhor é que nós encontraremos descanso para as nossas almas aflitas. Dá-nos a tua preciosa paz. Nos entregamos a ti e nos oferecemos a nossa vida e tudo que nós temos ao Senhor, pois tu és bom, o teu fardo é suave e nós precisamos aprender do Senhor, pois é manso e humilde. Nos dê a tua paz. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma boa noite e logo mais estaremos juntos de novo.